Você talvez ainda não se veja como uma pessoa rica, e tudo bem. A maioria das pessoas que realmente estão ficando ricas também não percebe no começo. Isso porque a verdadeira riqueza não chega fazendo barulho. Ela não aparece primeiro em carro zero, celular de 7 mil ou apartamento decorado. Ela começa de um jeito muito mais discreto, nas suas escolhas, na forma como você pensa sobre dinheiro, na calma que aparece onde antes só existia preocupação, nos hábitos que você repete sem nem perceber. Esses sinais são sutis, quase ninguém repara, mas eles dizem muito sobre quem você está se tornando. E é justamente assim que a riqueza real nasce, por dentro antes de aparecer por fora. Você muda primeiro, o resultado só chega depois. Se os próximos 9 sinais já começaram a aparecer na sua vida, há uma boa chance de que você esteja construindo riqueza em silêncio, crescendo no tempo certo, sem ostentar, sem chamar atenção, e talvez ainda nem tenha se dado conta disso. Primeiro sinal: você valoriza mais tempo do que o dinheiro. Esse é um dos sinais mais fortes de que sua mentalidade financeira está evoluindo. Pessoas que constroem riqueza entendem uma verdade simples: dinheiro é renovável, tempo não. O dinheiro vai e volta, o tempo só vai. Quando você começa a recusar trabalhos que pagam bem, mas drenam suas horas, isso mostra maturidade financeira. É quando você percebe que ganhar mais não vale nada se, em troca, você perde todo o seu tempo. E isso vai além. Se você começou a pagar por serviços, ferramentas ou soluções que economizam horas do seu dia, isso é outro sinal enorme. Quem está no caminho da riqueza sabe que comprar tempo é um dos melhores investimentos que existe. Fora isso, quando você começa a se livrar dos hábitos que roubam seu tempo, como ficar horas rolando o feed do Instagram, aceitar convites que você não quer, participar de conversas que não te levam a lugar nenhum, você está fazendo algo que poucas pessoas fazem: proteger sua energia. E esse cuidado com o tempo muda tudo, porque quem valoriza o próprio tempo, naturalmente começa a tomar decisões melhores, trabalhar melhor, aprender mais rápido e se afastar de quem não agrega em nada. E quando você passa a enxergar seu tempo como um ativo escasso e valioso, a verdade é muito simples: é só uma questão de tempo até você ter sucesso na sua vida. Segundo sinal: você tem múltiplas fontes de renda. Se hoje você não depende de um único dinheiro pingando na sua conta, parabéns, você já está à frente de 95% dos brasileiros. Quando você começa a ganhar demais de um lugar, mesmo que seja pouquinho, isso revela uma coisa que pouca gente entende: depender só do salário é um risco que ninguém deveria aceitar. Talvez você tenha começado um freela, venda alguma coisa online nas horas vagas, tenha uma renda dos investimentos ou faça um extra no fim de semana. Não importa o tamanho, o que importa é o movimento. Ter várias fontes de renda é como construir saídas secretas dentro da sua própria vida. Você cria caminhos alternativos, você se protege, você deixa de ser refém do chefe, do emprego ou da economia. Se uma porta fecha, as outras continuam abertas. Simples assim. E tem mais: quando você amplia as formas de ganhar dinheiro, você aumenta automaticamente sua segurança emocional e financeira. Uma queda em uma renda não te derruba mais. Você sai da vida baseada no medo do e se e entra na vida baseada em opções. E opções são um dos maiores sinais de riqueza que existem. E aqui vem outro ponto: quando você percebe que consegue ganhar dinheiro de lugares diferentes, sua cabeça expande. Você deixa de pensar em uma única forma e começa a enxergar oportunidades por todos os lados. Suas ideias ficam mais rápidas, sua criatividade financeira melhora. Você começa a identificar caminhos que antes você nem sabia que existiam. E isso não é só ganhar mais, isso é começar a pensar como gente rica. É construir um sistema que cresce junto com você, passo a passo, fonte por fonte, sem depender de sorte, sem depender de ninguém, só da sua capacidade de criar caminhos onde a maioria só vê barreiras. Terceiro sinal: você vive abaixo de suas posses. Viver abaixo do que você ganha não é chatice, é estratégia pura, e é um dos hábitos mais poderosos e mais raros entre quem realmente quer liberdade financeira. Pense comigo: se você ganha 6 mil e gasta 6 mil, sua vida não anda nenhum centímetro. Você trabalha, paga boletos e volta para o zero todo santo mês. É como correr em uma esteira: você corre, corre, corre e não sai do lugar. Agora, se você ganha 6 mil e gasta 4 ou 5 mil, esse espaço que sobra muda tudo. É ali, exatamente ali, que nasce o dinheiro que vai permitir investir, guardar, crescer e construir patrimônio. E esse pequeno respiro mensal é o divisor de águas entre quem só sobrevive e quem finalmente começa a avançar. E é aqui que entra a parte mais interessante: viver abaixo do seu padrão, mesmo podendo gastar mais, é um sinal enorme de maturidade.
Isso mostra que você não está competindo com ninguém, que você não precisa provar nada para amigos, colegas, vizinhos ou estranhos no Instagram. Você escolhe viver bem, mas sem exagero. E apenas fazer isso, por incrível que pareça, exige disciplina. E disciplina é a fronteira que separa quem enriquece de quem passa a vida toda presa no mesmo ciclo. Viver abaixo de suas posses não viraliza, mas é um dos maiores segredos da riqueza silenciosa, aquela que cresce enquanto ninguém vê. É assim que mês após mês, o dinheiro começa a trabalhar por você, enquanto a maioria continua trabalhando para ele. Quarto sinal: você torna o investimento uma prioridade. Tem um momento da vida financeira em que algo muda de verdade. Não é quando você aumenta o salário, nem quando quita uma dívida grande. É quando você percebe que investir deixou de ser opcional e virou uma prioridade tão básica quanto pagar a conta de luz. Esse é um dos sinais mais claros de que você está caminhando para ficar secretamente rico, porque a maioria das pessoas investe quando sobra. Você investe antes de sobrar. Não depende mais de motivação, não precisa de inspiração no feed do Instagram, não precisa ver alguém comprando um carro novo para se lembrar de cuidar do próprio futuro. Você simplesmente faz, como parte da rotina. Você começa a organizar o mês não pelo que quer comprar, mas pelo que quer acumular. Não olha para o saldo pensando no que dá para gastar hoje, mas no que vai representar em 5, 10 ou 15 anos. E o mais curioso é que você não passa a gostar menos das coisas, e sim que começa a gostar muito mais da liberdade. Outro ponto importante: quem está no caminho da riqueza entende que investir não é sobre o valor que você coloca, e sim sobre a constância. Não importa se é 100, 300 ou R$ 1.000. O que define é que todo mês você cumpre o compromisso. É quando o aporte vira uma espécie de aluguel que você paga ao seu eu do futuro. E aos poucos, você percebe uma mudança silenciosa acontecendo. O patrimônio cresce, a reserva fica mais robusta, o medo diminui e a sensação de controle aumenta. Não porque você ganhou uma bolada, mas porque está construindo peça por peça um sistema financeiro que funciona mesmo nos meses ruins. E tem mais: quando investir vira uma prioridade, você naturalmente começa a filtrar melhor seus impulsos. Aquilo que antes parecia urgente, trocar de celular, comprar um tênis só porque estava em promoção, sair para gastar por tédio, começa a perder força. E isso não é um sacrifício, você simplesmente enxerga o custo real de abrir mão dos seus aportes, porque com o tempo você também entende que dinheiro investido compra algo que nenhuma loja vende: segurança, tranquilidade e liberdade. Quinto sinal: você não ostenta seu dinheiro. Tem muita gente que parece rica, mas só parece. Relógio caro, carro de luxo, foto em restaurante chique e, por trás disso, parcelas, dívidas e uma vida inteira tentando sustentar uma imagem que não combina com a realidade. Quando você para de se preocupar com isso e começa a focar no que realmente importa, ter dinheiro de verdade, não parecer rico, seu caminho muda completamente. Se você prefere ter um patrimônio crescendo em silêncio, em vez de gastar tudo só para impressionar, isso diz muito sobre você. Você não está buscando aplauso, validação ou aprovação de gente que não paga suas contas. Você está atrás de algo maior, algo que a maioria das pessoas nunca consegue alcançar: ser dono da própria vida. Riqueza silenciosa é assim mesmo, não chama atenção, não aparece nos stories, não rende comentário, mas é sólida, consistente e libertadora. E essa mudança de mentalidade é poderosa. Quando você troca a necessidade de mostrar por resultados reais, você começa a fazer escolhas muito mais inteligentes: comprar menos, gastar melhor, investir mais, pensar no longo prazo. Você entende que riqueza de verdade não nasce do que você exibe, nasce daquilo que você constrói quando ninguém está olhando. Sexto sinal: você tem uma reserva de emergência sólida. Ter uma reserva de emergência parece simples, mas na vida real quase ninguém tem. A maior parte das pessoas não consegue lidar com o imprevisto de R$ 500 sem entrar em desespero, pegar empréstimo, passar sufoco ou empurrar o problema para o futuro. Se você já tem guardado o equivalente a 3, 4, 5 ou até 6 meses do seu custo de vida, isso diz algo sobre sua vida. Ela não desaba quando algo sai do controle. Um problema no carro? Resolvido. Um gasto de saúde inesperado? Resolvido. Te demitiram sem aviso? Você tem tempo para pensar no que fazer. Com uma reserva sólida, o seu dia a dia muda completamente. Você toma decisões com calma e não com medo. Você não aceita humilhação no trabalho porque precisa segurar o emprego. Você não vive mais no limite, torcendo para que nada dê errado. E tem outro ponto que quase ninguém comenta: uma reserva de emergência não serve só para te proteger, ela te dá poder, porque quando surge uma oportunidade de verdade, um curso que faz sentido, um projeto que pode multiplicar sua renda,
uma chance de entrada em algo melhor, você pode agir. Você não fica parado porque está sem fôlego financeiro. Pouca gente entende isso, mas segurança financeira é o que permite crescimento. Sem proteção, a pessoa vive apagando incêndio. Com proteção, ela consegue construir. Sétimo sinal: você acompanha seu patrimônio líquido. A maioria das pessoas só sabe o quanto ganha, pouquíssimas sabem o quanto tem de verdade. Se você acompanha seu patrimônio líquido, que é tudo que você possui menos tudo que você deve, significa que você está jogando um jogo completamente diferente da maioria. E isso não é obsessão, é clareza, é saber exatamente onde você está e para onde está indo. Quando você olha para o seu patrimônio de tempos em tempos, algo importante acontece. Você para de medir sua vida pelo salário e começa a medir pelo que realmente importa, o que você está construindo. Salário é entrada, patrimônio é resultado, e é o resultado que determina sua liberdade, não o tamanho da sua folha de pagamento. E tem outra coisa: quem acompanha patrimônio começa a enxergar padrões que a maioria nunca vê. Você percebe o que faz seu patrimônio crescer, o que faz ele diminuir, onde estão os vazamentos e onde estão as oportunidades. Pessoas ricas não trabalham com achismo, elas trabalham com números reais. Elas sabem se estão avançando ou paradas e ajustam a rota com base nisso. Oitavo sinal: você estuda sobre dinheiro constantemente. Um dos sinais mais claros de que você está evoluindo financeiramente é quando aprender sobre dinheiro se torna uma parte natural da sua rotina. Se você assiste vídeos, lê livros, acompanha criadores que falam sobre finanças, investimentos e construção de patrimônio, isso já coloca você muito à frente da maioria das pessoas, porque a maior parte nunca procura entender como o dinheiro realmente funciona. E existe algo importante aqui: quanto mais você aprende, mais você enxerga. Assuntos que antes pareciam complicados começam a fazer sentido. Você passa a identificar erros que sempre cometeu, oportunidades que sempre ignorou e caminhos que antes nem sabia que existiam. Esse hábito muda o jeito como você toma decisões. Você procura avaliar o que vale a pena, o que não vale, onde colocar seu dinheiro e onde está sendo passado para trás. Aprender vira uma forma de proteção e também uma forma de acelerar seu crescimento. E não precisa ser nada exagerado. Às vezes, assistir um vídeo por dia ou ler algumas páginas por semana já é o suficiente para abrir novas portas e evitar escolhas ruins. Nono sinal: você foca em construir, não apenas em ganhar. Existe uma diferença gigantesca entre quem vive correndo atrás de dinheiro e quem realmente enriquece, e essa diferença está no foco. A maioria das pessoas quer apenas ganhar mais, para gastar mais. Entrou 1.000 a mais, começa a gastar 1.200. Quanto mais entra, mais sai. É um ciclo infinito e perigoso. Mas quem está no caminho da riqueza pensa de outro jeito. Não olha só para o dinheiro do mês, olha para o que está sendo construído. É quando você começa a se perguntar: como faço para isso crescer sozinho? Como transformo isso em algo que continua rendendo mesmo quando não estou trabalhando? Como crio algo meu, que dure? Isso pode ser um ativo, um pequeno negócio, um sistema que funciona sem você, um produto digital, uma carteira de investimentos mais robusta, qualquer coisa que gere valor continuamente. E o ponto importante é este: quando você para de olhar apenas para o próximo salário e começa a enxergar o que está construindo a longo prazo, sua vida financeira muda de direção. Você sai do modo consumo e entra no modo criação. Sai do imediatismo e passa a plantar sementes, sabendo que elas não dão frutos no dia seguinte, mas vão crescer. E isso é um dos sinais mais claros de evolução financeira. Você já não pensa só em sobreviver, nem em gastar tudo que ganha. Você pensa em deixar algo funcionando, crescendo, se multiplicando. E mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido, o fato de você estar construindo já te coloca no rumo certo, o mesmo caminho que as pessoas ricas seguem quando estão começando. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente KitKat. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.